Nós voltamos a falar sobre os últimos desdobramentos do caso Master. O dono do banco, Daniel Vorcaro, e o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, devem prestar depoimento. Quem traz mais detalhes para a gente é a repórter Mara Mendes, ao vivo, direto de Brasília. Oi, Mara, uma boa tarde para você. Oi, Daísa, boa tarde. Olha, a tática desse grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que está trabalhando em relação a tudo que envolve o Banco Master, né, que está sendo investigado, que está sendo liquidado e está sendo investigado por supostas operações financeiras fraudulentas, é ouvir o dono do Master, Daniel Vorcaro, e as autoridades envolvidas na questão da liquidação do banco, né? O que levou o banco a ser liquidado. Então, até chegar a essa etapa, houve o envolvimento, então, da investigação, da Polícia Federal, o Banco Central, o Tribunal de Contas da União também, né? Que em um certo momento chegou a questionar por que o Banco Central decidiu pela liquidação do Banco Master e acabou também se afastando quando o Banco Central apresentou todo o processo que o banco acabou passando para chegar a essa etapa, né, de liquidação, que é a etapa, na verdade, Daísa, é a etapa final de quando uma instituição financeira acaba passando por esse processo a ponto de chegar na liquidação. Então, segundo o presidente da CAI, o senador Renan Calheiros, a intenção agora é ouvir e buscar informações. Porque vale lembrar que a Comissão de Assuntos Econômicos, ela não tem força de comissão parlamentar de inquérito, ou seja, a Comissão Parlamentar de Inquérito envia um pedido para a autoridade, Banco Central ou Polícia Federal ou o próprio Banco Master e já consegue documentos ou informações sigilosas. A intenção é trabalhar de tal forma que se consiga informações sigilosas. Então, nesse primeiro momento, o grupo de trabalho se concentrou hoje em votar os requerimentos, apreciar os requerimentos para reuniões e para ouvir o dono do Master, Daniel Vorcaro, além do diretor-geral da Polícia Federal, os presidentes do Tribunal de Contas da União, do Banco Central e também da Comissão de Valores Mobiliários, que é uma autarquia que está no chapéu do Ministério da Fazenda, mas por ser autarquia, ela tem até orçamento próprio. E o que a CVM faz? A CVM, ela não fiscaliza bancos, porque quem fiscaliza bancos é o Banco Central, mas a CVM fiscaliza ações de empresas, o movimento, né, de empresas no mercado das ações, além também dos fundos. E o conglomerado de Daniel Vorcaro compreende também empresas que trabalham com ações e também com fundos de investimentos. E tudo isso, Daísa, foi investigado e está sendo investigado pela Polícia Federal e também pelo Banco Central, que trocou informações com a Polícia Federal e aí culminou aí na operação do ano passado, no final do ano passado, em relação à questão do Banco Master. Tanto é que Daniel Vorcaro chegou a ter a prisão temporária decretada. Então, Renan Calheiros disse que, nesse momento, o grupo de trabalho busca essas informações sigilosas. Por isso, eles acabaram votando e aprovando esses requerimentos para poder conversar com essas autoridades. Amanhã também está prevista uma reunião do grupo de trabalho da CAI com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, porque quem está com o relatório, quem está com essa ação, né, esse inquérito que investiga o Banco Master é o Supremo Tribunal Federal e o ministro relator é o ministro
Dias Toffoli. A comissão a Comissão de Assuntos Econômicos também quer ouvir o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique, que também está sendo investigado pela Polícia Federal. E aí, qual é a articulação desse grupo, já que não tem força de comissão parlamentar de inquérito? O presidente da CAI, o senador Renan Calheiros, disse que, na verdade, quer ter essa conversa para conseguir essas informações sem precisar esticar a corda em relação à relação do Senado com essas instituições. Então, embora o grupo de trabalho não tenha força de CPI, Renan Calheiros alega que há elementos, há dispositivos na Constituição que garante que uma comissão no Senado possa ter, a Comissão de Assuntos Econômicos, na verdade, possa ter informações privilegiadas, possa receber informações sigilosas do Banco Central. E aí, depois disso, Daísa, qual é o foco? O foco, primeiramente, segundo o senador Renan Calheiros, será a questão do que o processo que a Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, fez em relação a essa fiscalização desse conglomerado de Daniel Worcaro, principalmente em relação a em questão das ações e dos fundos, que segundo a Polícia Federal, há ações ou operações nos fundos do conglomerado, a suspeita aí de ações fraudulentas, né? E principalmente nos fundos que mantém ali o Banco Master. Então, o senador Renan Calheiros disse que quer saber se houve falha nessa fiscalização. E, inclusive, a CVM abriu uma investigação interna, inclusive já repassou essa informação para a Comissão de Assuntos Econômicos, justamente, Daísa, para saber se houve alguma falha nesse processo de fiscalização do conglomerado de Daniel Worcaro, principalmente em relação a essa questão dessas transações em relação a ações de empresas que compraram ou até compraram os créditos dos fundos de investimento do conglomerado de Daniel Worcaro. Então, a CVM também abriu uma investigação interna. E o que se fala nos bastidores, Daís, em relação a esse grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, é justamente para se evitar a abertura de uma CPI, porque a avaliação que se faz é que abrir uma CPI para poder investigar o Banco Master, além de atrapalhar a questão da pauta de votação, ser um ano eleitoral, não faria sentido abrir uma CPI, já que as investigações pelo Banco Central, pela Polícia Federal, estão avançadas. Não só essas autoridades, mas até o próprio Tribunal de Contas da União. Então, a avaliação é de que não faria sentido abrir uma CPI agora para poder investigar o Banco Master, as operações do Banco Master e o que envolve, né, o Banco Master, sendo que as investigações elas estão já adiantadas. Então, nos bastidores se fala que o próprio governo defende esse grupo de trabalho liderado pelo presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que é o senador Renan Calheiros, que já se evita esse debate. Inclusive, Renan Calheiros, ele disse que quer manter essa boa relação com as autoridades justamente para não ter que recorrer ao plenário, porque para poder conseguir, se for para poder ter que mandar ofício, teria que passar esse requerimento pelo plenário do Senado. Por isso, ele quer tudo conversado, Daísa.